Meus irmãos, um bom dia. Bom dia. Gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, que abrissem as suas Bíblias. Na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 2, dos versículos de número 15 ao versículo de número 17. O texto nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus Santo e Bendito, aqui estamos, Pai, diante da Tua Palavra, Pai. Sim, Deus. Lida, Pai, diante de nós, palavra esta inspirada, Pai, inerrante, infalível. Sim, Deus. Pai, queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude a entendê-la agora melhor. Sim, Pai. Que nos instrua, Pai, segundo a Tua doutrina e palavra. Amém. Nos faça, Pai, aqui cada vez mais capacitados para assim entendê-la, Pai, que possamos também praticá-la. Sim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, algo que é muito interessante a respeito das cartas de João é a maneira como João as escreve. É interessante que João, em especial na sua primeira carta aqui, diferentemente de outras cartas do Novo Testamento, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que trata de grandes questões e assuntos difíceis, teológicos, doutrinários, de grande complexidade, João aqui é interessante que nas suas cartas ele tem como preocupação ir direto ao ponto. João, nas suas cartas, é comum nós vermos João sendo muito direto, muito prático, muito simples, muito claro naquilo que ele afirma. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6 dessa carta, João vai dizer que se nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos. João ensina aqui algo que não é difícil de ser compreendido. Não é algo muito complexo, mas algo simples, algo claro. No capítulo 2, versículo 21, João vai dizer: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Reparem que João não escreve coisas novas àqueles crentes. Ele não escreve coisas para que aqueles crentes soubessem algo, soubessem a verdade. Antes, porque eles já sabiam a verdade. E por que João, então, escreve aquilo que eles já sabiam? A ideia aqui, meus irmãos, é que João escreve para relembrá-los daquilo que, por serem coisas básicas e simples, eles poderiam facilmente esquecer. João está preocupado em manter aqui a verdade daquilo que ele ensina arraigada no coração daqueles crentes. E por que João tem essa grande preocupação? Como nós veremos, a ideia é que João vê aqui um perigo iminente. João vê aqui um perigo à vista e João está preocupado com a saúde espiritual daqueles crentes. Para nós entendermos que perigo era esse, nós precisamos compreender rapidamente o contexto e o objetivo da carta escrita por João. João estava aqui lidando, meus irmãos, com o início, com o princípio daquilo que seria conhecido mais à frente como heresia gnóstica ou gnosticismo. Existiam alguns grupos de falsos mestres naquela ocasião que estavam ensinando uma falsa doutrina. E o que esses falsos mestres estavam ensinando? Dentre outras coisas, a heresia gnóstica, ela dizia respeito ao fato de que tudo o que fosse considerado matéria, tudo que pudesse ser visto ou tocado, era considerado essencialmente algo mau, algo ruim, algo sem valor. Por exemplo, se o mundo criado, se a natureza ela é matéria, para os gnósticos, o Deus perfeito e santo não poderia ter criado algo mau como a natureza, por exemplo, como o mundo, por exemplo. Portanto, os gnósticos negavam a doutrina da criação.
Por exemplo, se o corpo humano é matéria, eles também negavam a doutrina da encarnação, uma vez que o Filho de Deus, sendo perfeito, não poderia ter encarnado numa matéria má, num corpo mau. E, portanto, para eles, se o corpo é algo mau e também entendido como sem valor, não importava o que se fizesse com o corpo. Não importava o que se fizesse com o corpo. Se o corpo ele é mau, por que não entregá-lo à promiscuidade, como o mundo da época de João e de hoje assim o faz? Se o corpo ele é mau e sem valor, por que não entregá-lo à imoralidade, como o mundo faz? Por que não entregá-lo à prostituição, como o mundo faz? Aliás, o corpo ele é mau, ele não tem valor algum. Para os gnósticos, por exemplo, e portanto, por que não usar o corpo como o mundo usa? Na sua lógica, portanto, eles diziam que não havia nenhum problema em ser cristão e, ao mesmo tempo, viver como o mundo vive. E aí vem João e diz, não ameis o mundo. João vai afirmar que é impossível amar a Deus e, ao mesmo tempo, amar o mundo. João vai afirmar que só duas coisas habitam no coração do homem, e apenas uma das duas coisas habita no coração do homem, ou Deus ou o mundo. E como que João vai fazer isso? É comum nas cartas de João lançar provas e testes que comprovam se alguém de fato ama a Deus como afirma amar. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 3, João vai dizer que sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. A ideia é guardar os mandamentos é a prova, é o teste que comprova que de fato alguém ama a Deus. E não guardar os mandamentos é a prova, é o teste que esse alguém não conhece a Deus. E aqui no nosso texto, João lança mais uma prova. Ele vai dizer no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A ideia é, amar o mundo é a prova de que esse alguém não ama a Deus. E não amar o mundo é a prova de que esse alguém ama de fato a Deus. O que de fato, meus irmãos, comprova que nós somos cristãos verdadeiros. O que de fato comprova que nós de fato amamos a Deus como nós afirmamos que amamos. Que implicações existem no fato de nós amarmos a Deus e somente a Deus? O que nós devemos renunciar ou abrir mão se nós de fato amamos a Deus como nós dizemos que amamos? Para nós, então, respondermos, meus irmãos, essas e outras perguntas, eu os convido a acompanharem comigo a partir do versículo 15 do capítulo 2 da primeira carta de João. Meus irmãos, versículo 15, João começa dizendo assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante, meus irmãos, que João aqui começa a sua exortação, a sua advertência àqueles crentes, os ordenando para que não amem duas coisas, o mundo e as coisas que há no mundo. Mas a respeito de que mundo aqui João está advertindo aqueles crentes, nos advertindo para que nós não venhamos a amar? É interessante que a palavra que João usa para mundo aqui é muito própria do vocabulário de João. Das 185 vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, João a utiliza 102 vezes, considerando as suas cartas e o evangelho que João escreve. E na Bíblia, de modo geral, a palavra mundo aparece com no mínimo 3 sentidos ou 3 significados diferentes. Por exemplo, o primeiro sentido e significado que a palavra mundo aparece na Bíblia como um mundo físico, como um mundo criado, como a bela criação de Deus, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, aquilo que Deus criou. Por exemplo, no Salmos número 89, versículo 11, o salmista vai dizer que teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Estaria aqui João, portanto, nos proibindo de amar ou admirar a bela criação de Deus? Obviamente que não é nesse sentido que João nos proíbe de amar o mundo, como a natureza, como a bela criação de Deus.
O segundo sentido e significado que a palavra mundo aparece na Bíblia tem a ver com o mundo das pessoas, com a humanidade. O próprio João, no seu evangelho, ele escreve no conhecido texto de João, capítulo 3:16, que Deus, ele amou o mundo. Estaria João aqui, portanto, nos proibindo de amar as pessoas do mundo? Mais uma vez, obviamente, que não é esse o caso. João não nos está proibindo de amar as pessoas. O mundo visto como pessoas deve sim ser amado. Portanto, sobre que tipo de mundo João aqui nos proíbe de amar? E aqui nós entendemos o terceiro sentido e significado que essa palavra aparece na Bíblia, que é o mundo como um sistema maligno, o mundo como um sistema corrupto, um sistema pecaminoso, que é contrário a Deus, que é contrário à sua vontade, que é contrário à sua palavra. O mundo aqui que João nos proíbe de amar tem a ver com o mundo como um sistema de valores entregue a Satanás, controlado por Satanás, dirigido por Satanás. Um sistema de valores contrário a Deus. Um sistema de valores que carrega consigo uma agenda de hostilidade contra Deus, de rebelião contra Deus. Um sistema de valores que diz respeito a tudo que é contrário a Deus e a sua palavra. É deste mundo aqui que João está nos proibindo de amar. E que coisas há e havia no mundo para o qual João escreve a sua época? Reparem comigo, meus irmãos, que João, ele não apenas nos proíbe de amar o mundo, mas ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E que coisas havia nesse mundo a qual João faz referência? Que a ideia aqui, meus irmãos, é que João não apenas nos proíbe de amar o mundo como um sistema de valores, de pensamento, de crença, mas também nos proíbe a amar o mundo e amar o que o mundo oferece, o que o mundo faz, o que o mundo pratica constantemente. João nos proíbe também a isso. Como que era esse mundo da época de João? O mundo do primeiro século, meus irmãos, era recheado de prostituição, de imoralidade, de promiscuidade, de violência. Era alto índice de homossexualidade. O mundo era feito de homens gananciosos, soberbos, vaidosos. Reparem, meus irmãos, que o mundo da época de João não era e não é diferente do mundo de hoje. Uma vez que os homens daquela época continuam sendo os mesmos homens pecaminosos e pecadores de hoje. Basta nós abrirmos, meus irmãos, ligarmos a nossa TV, num simples comercial, nós veremos tanta imoralidade, tanta sensualidade. Basta nós assistirmos um filme, por exemplo, nós veremos o que o mundo ali oferece, o que o mundo ali prega. Basta nós vermos até mesmo um filme infantil hoje em dia, que nós veremos aí ideologias nefastas, mundanas, sensualidade. E é interessante que João, ao longo da sua carta, meus irmãos, ele nos fornece algumas informações e características do mundo. Como é o mundo, segundo a visão de Deus e de João aqui? No capítulo 2, versículo 17, João diz que esse mundo passa. No capítulo de número 3, versículo 1, João diz que o mundo não conhece a Deus. No capítulo de número 3, versículo 13, João diz que o mundo odeia os crentes. No capítulo de número 4, versículo 1, João diz que o mundo é o local onde habitam os falsos profetas, o anticristo e os descrentes. No capítulo de número 5, versículo 19, João diz que o mundo todo jaz no maligno. O mundo é controlado pelo maligno. Reparem, meus irmãos, que o mundo está em completa oposição a Deus. Deus e o mundo representam dois sistemas completamente antagônicos, completamente contrários e diferentes. João continua no seu versículo 15 dizendo: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, a ideia aqui de que é impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. O amor a Deus e o amor ao mundo não podem coexistir lado a lado. São duas coisas completamente excludentes.
São coisas que não se misturam. São coisas totalmente contrárias. A ideia de que em nosso coração só há lugar para um só grande amor. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. É incompatível os dois amores ao mesmo tempo. O amor a Deus requer certamente exclusividade. Ou amamos a Deus, ou nós amamos ao mundo. E é essa verdade que o próprio Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, vai dizer. Ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Tiago também, expressando essa mesma verdade, no capítulo 4, versículo 4 da sua carta, vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, a primeira lição e aplicação que nós aprendemos aqui é a seguinte: é que não existe neutralidade em nosso coração. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. E se nós, meus irmãos, amamos a Deus, como de fato dizemos que amamos, nós sempre iremos amar o que Deus ama. E sempre iremos odiar aquilo que Deus odeia. Reparem que é interessante, é natural nós pensarmos que quando Deus ele ama algo, é natural que ele também odeie o seu oposto, o oposto desse algo. Por exemplo, se Deus ele ama a vida, logo, naturalmente, Deus ele odeia o aborto, o assassinato, por exemplo. E se nós amamos a Deus, como dissemos que amamos, nós também odiaremos aquilo que Deus odeia. Nós nos revoltaremos contra a prática do aborto, contra leis que promovem o aborto, o assassinato. Se Deus ama a paz, por exemplo, é natural que ele também odeie a violência. Se nós amamos a Deus, nós rejeitaremos a violência, nós condenaremos a violência. Se Deus, por exemplo, ama a justiça, logo Deus odeia a injustiça, e nós, como amantes de Deus, também nos revoltaremos contra a injustiça. Se Deus ama a santidade, ele também odiará o pecado. Se nós amamos a Deus, nós também odiaremos o que ele odeia. Nós odiaremos o pecado. Nós rejeitaremos o pecado. É interessante uma ilustração que um comentarista, Warren Wiersbe, conta no seu comentário. Ele fala sobre, certa feita, um grupo de estudantes da primeira série foram levados até um hospital para um tour, para uma excursão. E durante a excursão, a enfermeira explicava a eles, mostrava o hospital, os corredores, as salas, e lhes explicava a importância de se lavar as mãos no ambiente hospitalar. Ao final da excursão, um dos alunos levanta a mão e pergunta à enfermeira: por que vocês gostam tanto de lavar as mãos nesse ambiente? A enfermeira responde: por dois motivos. Primeiro, porque nós amamos a saúde. E segundo, porque nós odiamos a doença. Reparem, meus irmãos, que com Deus é a mesma coisa. Se Deus ama algo, ele odeia o seu oposto. Nós somos chamados também a amar o que Deus ama e odiar o que ele odeia. Essa verdade, por exemplo, que o salmista no Salmo 97:10 vai dizer: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, vai dizer: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Os irmãos, se nós de fato amamos a Deus, como nós dizemos que amamos, como crentes no Senhor, meus irmãos, nós e que amamos a Deus, devemos estar preparados também para nós sermos odiados pelo mundo. Se nós odiamos o que o mundo odeia, o mundo certamente nos odiará. É natural que nós esperemos do mundo inimigos e o ódio do mundo. Jesus, lá em 1 João, melhor dizendo, João está dizendo na sua carta, capítulo 3, 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Hoje tem sido muito comum a chamada cultura do cancelamento, né? Quando nós expressamos a nossa opinião, ainda conservadora, dirá cristã de fato, né? Verdadeiramente, o mundo certamente já nos cancela, nos odeia. Experimente ser contra o aborto, contra a homossexualidade, contra pecados claramente condenados pela Bíblia, e nós já seremos odiados. Uma matéria do jornal Gazeta do Povo, em 22 de maio de 2021, trazendo na sua manchete a seguinte frase: justiça determina
que youtuber exclua vídeo em que defende casamento entre homem e mulher. A justiça determinou que um homem, excluísse um vídeo em que ele defende a coisa mais óbvia e básica deste mundo. Reparem, meus irmãos, que é esse o mundo que nós vivemos. É esse o mundo que nos odeia. É desse mundo que João nos proíbe de amar. É esse mundo, irmãos, é desse mundo que nós não podemos esperar nada contrário. Portanto, que nós amemos a Deus e odiemos aquilo que o mundo ama. Meus irmãos, continuando o nosso texto, versículo número 16, por gentileza. João continua dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João aqui começa a descrever, meus irmãos, as coisas que há no mundo. João usa aqui 3 elementos e 3 categorias de pecado aqui, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. João começa falando sobre 2 tipos de concupiscência, a da carne e a dos olhos. A pergunta que nós precisamos fazer de antemão é: o que é concupiscência? A palavra concupiscência, no seu sentido mais básico e geral, significa desejo. A ideia aqui, meus irmãos, é que não se trata, portanto, de um mero desejo, de um simples desejo, de um mero querer, de uma mera vontade. A ideia de concupiscência tem a ver com um desejo incontrolável, um desejo indomável, um desejo que não encontra limite. E é um desejo que, pelo contrário, domina. É um desejo que escraviza, é um desejo que controla o homem. É um desejo que, por vezes, por mais que possa ser saciado, ele nunca é silenciado. É sempre um desejo que grita aos ouvidos do homem: faça mais, peque mais, faça mais. E a ideia é que esse desejo, essa concupiscência, ela é encontrada no mundo. O mundo é a grande vitrine onde esses desejos podem ser acessados, podem ser consumados. O mundo funciona como um grande garçom que, de fato, oferece esses desejos, onde esses desejos são servidos. Que desejos são esses? É o desejo pelo pecado, é o desejo de pecar. Concupiscência é o desejo incontrolável de pecar. João começa falando sobre o desejo, a concupiscência da carne. A ideia aqui, meus irmãos, tem a ver com desejos associados primariamente a prazeres carnais, a prazeres sexuais, como, por exemplo, a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade, a pornografia, a sensualidade, ou mesmo a glutonaria, bebedice. Aquilo que tem a ver com prazeres carnais, a ideia de um desejo que é buscado em ser satisfeito a qualquer custo. É a satisfação pessoal a qualquer custo. Uma corrente muito conhecida na época de João, de filosófica, uma prática de vida muito conhecida, era chamada de hedonismo, onde se pregava e se dizia que não importa o que você fizesse, desde que isso te desse prazer. Era o prazer a qualquer custo. Era o prazer a qualquer custo. Se algo te faz bem, te dá prazer, faça. Não é comum que nós ouçamos hoje a mesma coisa? Se algo te faz feliz, então faça. Se algo te dá prazer, então faça. Não importa o resultado. O que importa é o prazer. Portanto, para o mundo de João e o nosso mundo de hoje, é o prazer do pecado que satisfaz o coração do homem. O que nós aprendemos aqui mais uma vez, meus irmãos? É que, como crentes no Senhor, nós devemos estar convictos de que nada nesse mundo satisfará plenamente o nosso coração. O nosso coração só será satisfeito plenamente, meus irmãos, e apenas e unicamente no Senhor. Quando nós nos alegramos apenas no Senhor. John Piper tem uma frase muito interessante, conhecida, onde ele fala que Deus, ele é mais glorificado em nós quando mais satisfeitos estamos nele. A ideia, irmãos, é que quanto mais satisfeitos em Deus, menos nós iremos pecar. Menos nós iremos querer pecar. Nós só pecamos,
Eu só peco quando a minha alegria deixa de ser Deus e passa a ser qualquer outra coisa. Quando eu desconsidero Deus como a minha única fonte de alegria. Quando eu dou a importância que é devida somente a Deus a outras coisas. Quando eu perco a alegria em Deus, é aí que nós pecamos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, capítulo 5, 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, é interessante aqui que João, quando fala de concupiscência, de desejo, é interessante a ideia de que João não vê apenas a prática como um pecado. João vê também o desejo pecaminoso como um pecado. É hoje muito comum, infelizmente até em meios reformados, as pessoas dizerem que o pecado é apenas a prática, é apenas o praticar. Mas o desejo, ele também é pecado. O desejo pelo pecado também é um pecado. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, 28, Jesus, expressando essa verdade, vai dizer que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A intenção, o desejo de pecar, já é pecado. Jesus vai dizer, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração, é do desejar pelo pecado. Isso em si já é o pecado. Portanto, a prática homossexual não é apenas pecado, aliás, não apenas a prática homossexual é pecado. O desejo, por exemplo, homossexual ou por qualquer outro pecado, também é pecado. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado com os nossos desejos. Que nós peçamos a Deus desejos santos, desejos piedosos, desejos, irmãos, que glorifiquem o seu nome, desejos que nos façam mais santos. Que nós peçamos a Deus também, não apenas uma prática ilibada de vida, não apenas uma prática santa, mas também pensamentos santos, desejos santos em nosso coração. João continua falando agora, meus irmãos, sobre a concupiscência agora dos olhos. A ideia aqui, meus irmãos, concupiscência dos olhos tem a ver com o desejo pelo que se vê. A atração pelo pecado pela instrumentalidade dos olhos. O desejo de pecar por meio dos olhos. É interessante que, enquanto que a concupiscência da carne tem a ver com o desejo de dentro para fora, a concupiscência dos olhos tem a ver com as tentações que nos assaltam de fora para dentro. A tentação, é o desejo por coisas externas. Lembra da visão de Eva, do fruto proibido? Isso lá diz que o fruto era agradável aos olhos. O olhar também cobiçoso de Acã, quando ele vê os despojos ali, entre os despojos, uma boa capa babilônica. Seus olhos foram seduzidos. O olhar lascivo de Davi, por exemplo, quando vê Batseba tomando banho no terraço, ele foi atraído pelos seus olhos. A ideia de um anseio insaciável de obter mais, de querer mais, de conquistar mais, de almejar, de nunca estar satisfeito com nada. É a incapacidade de alguém de ver alguma coisa sem desejar. E sem desejar e sem tornar essa coisa um símbolo de segurança. É a ideia, por exemplo, é o exemplo do político que está sempre querendo roubar mais. Ele já está muito rico de tanto roubar, mas ele sempre quer mais. É, por exemplo, um empresário que quer lucrar a qualquer custo. A custos desonestos, por exemplo. Ele quer sempre mais. Ele quer sempre mais. É aquela pessoa, por exemplo, que ela pensa sempre ela anseia sempre em algo para lhe satisfazer. Ela diz, quando eu conquistar aquele emprego dos sonhos, eu serei feliz. E ela conquista, ela batalha, ela conquista e no final ela fala, ainda não sou. Mas quando eu conquistar alguma coisa, quando eu fizer isso, quando eu passar naquele concurso, quando eu tiver um filho, quando eu casar, ela está sempre procurando algo para lhe fazer feliz. É a busca desenfreada pela fama, pelo sucesso, por status, por poder, por sonhos, por metas. Meus irmãos, veja bem, João está dizendo aqui que desejar algo, um bom emprego, melhorar de vida, seja um pecado. João está dizendo que ter sonhos, almejar uma boa carreira, seja pecado. Há desejos que são legítimos, que são justos, que são piedosos. O problema é quando nós desejamos algo à parte de Deus. Quando nós fazemos dos nossos sonhos um fim em si mesmo. Quando nós fazemos daquilo que nós almejamos algo para engrandecer o nosso nome.
para fazer o nosso nome grande, para a nossa própria glória. Interessante que essa busca desenfreada por algo, por sempre algo a mais, nada mais é, meus irmãos, do que uma tentativa do homem de construir um nome para si. Lembra dos homens na Torre de Babel? O texto lá diz que os homens decidiram construir uma cidade, uma torre cujo topo chegasse aos céus, e lá o texto diz, para que tornemos célebre o nosso nome. Lembra da mentira da serpente no Éden? Quando a serpente vai dizer, é certo que não morrereis, porque no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos. A ideia de olhos. Vos abrirão os olhos e sereis como Deus. É interessante, meus irmãos, que a mentalidade mundana na história desde o Éden é voltada sempre para construir um nome, para fazer o homem grande, para fazer o homem alguém de sucesso, construir um nome. Enquanto que a mentalidade bíblica, quando nós lemos lá em Apocalipse, não é de construir um nome, é de receber um nome. Não por causa daquilo que nós conquistamos, vislumbramos, mas por causa daquilo que Deus fez por nós, pela sua graça. Outra vez, nós somos chamados para receber um novo nome. O que nós aprendemos aqui é que nós não devemos buscar o sucesso segundo os moldes desse mundo. Não devemos seguir a fórmula mundana de sucesso. E como crentes devemos e somos chamados a viver uma vida de obediência, de simplicidade e de contentamento. Quantas vezes, meus irmãos, nós podemos nos sentir tentados a invejar a riqueza dos ímpios, a boa vida dos ímpios. Lembra do salmista, lá no Salmo 73, que ele tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. E é interessante que quando você vai lendo o Salmo, lá no final, no versículo 17, no meio do Salmo, ele vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Então entendi eu o fim deles. E é esse o destino dos ímpios. Destino de perdição. Portanto, meus irmãos, jamais os invejemos. Jamais sejamos gananciosos da maneira como os ímpios são. Que nós sejamos simples, que nós sejamos humildes na busca pelo Senhor. É interessante que é muito comum nós ouvirmos hoje em dia muitas pessoas dizendo que a sociedade de maneira geral, dizendo que nós temos que criar os nossos filhos para serem grandes homens, para serem grandes doutores, grandes advogados, grandes médicos. E não há nada demais em nós criarmos e investirmos na vida deles para que eles sejam bons profissionais. Mas o nosso chamado como pais não é, em última instância, fazê-los grandes profissionais, mas é ensiná-los no caminho do Senhor. É ensiná-los a humildade do Senhor, a simplicidade do Senhor. É criá-los na disciplina do Senhor. Não é fazê-los grandes homens, não é fazê-los grandes profissionais, mas é ensiná-los, admoestá-los no caminho do Senhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Em terceiro lugar, meus irmãos, João fala aqui sobre a soberba da vida. É interessante que há um contraste aqui entre essa terceira categoria que João ele nos fornece agora, nos ensina, e as duas categorias anteriores da concupiscência. É interessante que enquanto que a concupiscência tem a ver com o desejo ímpio por algo que ainda não se tem, a soberba da vida, como nós veremos, tem a ver com o orgulho ímpio de algo que já se tem. É interessante que, enquanto que a concupiscência tem a ver com desejo pecaminoso, a soberba da vida, como veremos, tem a ver com um comportamento pecaminoso. Enquanto que a concupiscência tem a ver com desejos internos e ocultos, a soberba da vida tem a ver com pecados externos, pecados revelados. A palavra que é usada aqui para soberba, meus irmãos, no grego, é alazoneia. E a ideia aqui é que essa palavra descreve a jactância, a arrogância de um ostentador. Designa aqui o orgulho de um ostentador, de um impostor. Designa a pessoa que gosta de impressionar a todos. E a palavra correlata a ela, a alazon, que descreve o soberbo, ela era utilizada na antiguidade para descrever aqueles charlatões que existiam na época, que faziam propaganda de produtos falsos. Esse era o soberbo da época. E Aristóteles, por sua vez, ele usava essa palavra que João usa aqui, a soberba ou soberbo, para definir aquele homem que fazia
que atribuía a si qualidades que nunca tinha. Aquele homem que gostava de se gabar de tudo o que possuía, que fazia propaganda enganosa, não de coisas ou produtos, mas de si mesmo. Esse era o soberbo. João usa aqui essa palavra soberba com a palavra vida, soberba da vida, e a ideia de vida tem a ver com a vida relacionada às ações e às posses de alguém. Portanto, a soberba da vida tem a ver com a vanglória, a soberba, a arrogância de alguém que se vangloria dos seus bens, nas suas posses, na sua posição. É aquela pessoa que gosta de status, que gosta de holofotes. É aquela pessoa que deseja sempre estar brilhando, sempre estar na plateia, que gosta de ofuscar os outros. É a pessoa que gosta de viver e acha que consegue viver de maneira independente de Deus, autossuficiente. É aquela pessoa que diz, eu me basto, eu sozinho me basto, eu não preciso de mais nada. É a pretensão orgulhosa de viver, de querer viver uma vida independente. Esse é o soberbo. Uma frase de Thomas Guthrie, um pregador escocês, que cai bem nesse contexto, ele diz assim, se você se descobrir amando qualquer prazer mais do que as suas orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer mesa mais do que a mesa do Senhor, qualquer pessoa mais do que Cristo e qualquer esperança mais do que a expectativa do céu, cuidado, você pode estar amando o mundo. Irmãos, nós peçamos a Deus que nos conserve humildes, cientes da nossa posição nele e dispostos, meus irmãos, a amar a Deus acima de nós mesmos, acima da nossa própria posição, do nosso próprio status, daquilo que nós temos, dos nossos bens. Continuando no versículo 17, meus irmãos, caminhando ao final, João continua dizendo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João aqui lhe dá mais uma razão àqueles crentes e a nós também, para que nós não amemos o mundo. E essa razão tem a ver com o próprio caráter do mundo, com o caráter efêmero do mundo, com o caráter transitório do mundo, com o caráter passageiro do mundo, temporário do mundo. E a ideia é de que tudo no mundo não é duradouro. Nada no mundo tem caráter duradouro, tudo no mundo passa. As posses do mundo passarão, as pessoas passarão, os prazeres passarão, as concupiscências passarão. Tudo irá passar. João está aqui contrastando dois estilos de vida. João está aqui contrastando aquelas pessoas que ou vivem para o tempo, para o aqui e agora, ou vivem para a eternidade. Há dois estilos de vida aqui que João está contrastando aqui. E a ideia é de que o homem que se apega a esse mundo, ele está entregando a sua vida àquilo que não tem futuro. Ele está se lançando a algo que não tem futuro, que não tem futuro algum. É interessante a história que um comentarista conta sobre o velório ou o enterro de John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. E essa história, o comentarista diz que enquanto as pessoas estavam ali no funeral de John Rockefeller, alguém perguntou ao contador de John Rockefeller o quanto John Rockefeller tinha deixado, ao que o seu contador respondeu, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Toda a riqueza desse mundo, toda a vanglória desse mundo passará, findará, acabará. Tudo entrará em colapso, em declínio, o mundo, as pessoas, os ímpios, os prazeres, tudo acabará. Essa verdade que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, 31, vai dizer, porque a aparência deste mundo passa. E não só apenas aquilo que há no mundo passará, como também aqueles que amam o mundo. Em contraste, como João faz aqui, com aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. A ideia aqui, meus irmãos, portanto, de João, é que qualquer investimento nesse mundo é um péssimo negócio. Qualquer investimento nesse mundo não valerá a pena. De que investir naquilo que é passageiro resultará em instabilidade, em insegurança, em frustração.
E o nosso coração jamais será completo, jamais será satisfeito naquilo que não é eterno. Nosso coração só será satisfeito verdadeiramente naquilo que é eterno. Só será satisfeito verdadeiramente em Deus e na sua palavra e na sua vontade. É dessa verdade que Agostinho de Hipona, numa das suas frases mais bonitas e conhecidas, ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousas em ti. O nosso coração andará sempre inquieto enquanto não nos encontrarmos firmes naquele que é eterno, naquele que é o nosso Deus. Meus irmãos, caminhando ao final, amar a Deus, meus irmãos, e vencer o mundo não é uma tarefa fácil. Não é um caminho fácil, mas nós sabemos daquele que assim o fez de maneira perfeita. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo amou a Deus e venceu o mundo plenamente, de maneira perfeita, de maneira perfeita. Jesus é o maior exemplo, meus irmãos, de como amar a Deus, de como não amar o mundo, de como vencer o mundo. Foi o próprio Jesus, lá em João, capítulo 16, versículo 33, que vai dizer: eu venci o mundo. Irmãos, de que maneira Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo, meus irmãos, amando o seu Pai. Amando verdadeiramente o seu Pai. É fato, meus irmãos, que Jesus, como sabemos, renunciou à sua glória, os seus bens, tudo que ele tinha no céu e veio a esse mundo por amor a nós. Ele fez isso por amor a nós, mas ele assim o fez, principalmente, em primeiro lugar, em obediência e em amor ao seu Pai. É fato, meus irmãos, que Jesus ele viveu uma vida santa, sem pecado, como exemplo para nós, sim, mas ele assim o fez, em primeiro lugar, em amor e obediência ao seu Pai. Jesus morreu na cruz, meus irmãos, foi humilhado, foi transpassado, foi cuspido, foi pregado, foi zombado, sim, por amor a nós. Mas ele assim o fez em última instância e em primeiro lugar, porque ele amava o seu Pai. Nunca houve maior amor na história a Deus do que o amor do seu próprio Filho por ele. Jesus amou a Deus. Ele é o nosso exemplo de como amar a Deus verdadeiramente. Há uma frase muito interessante, escrita na lápide de um pregador e escritor chamado Leonard Ravenhill, e essa frase diz o seguinte: as coisas pelas quais você tem vivido têm valido a morte de Cristo? As coisas pelas quais você tem vivido, você as tem vivido por amor a Deus ou por amor ao mundo? Meus irmãos, que nós e que o nosso coração esteja naquele que é o único capaz de preenchê-lo eternamente. Que o nosso coração esteja em Deus e que Deus nos abençoe. Amém.